Olá, boa tarde a todos e a todas. Estamos começando a primeira live da semana do Dia de Luta do movimento da população em situação de rua. Essa primeira live, na semana de luta da população em situação de rua, acontece várias lives. E essa primeira nós queremos tratar o massacre, o que aconteceu em 2004, o que está acontecendo na atualidade, E para isso nós temos convidados especiais, convidadas. Estamos aqui com o Monsenhor Padre Júlio Lancelotti, vigário episcopal da Pastoral do Povo da Rua. Estamos aqui também com a doutora Maicon Nolan. Eu estou aqui lendo, porque é importante, da Congregação das Irmãs da Santa Cruz, advogada e assessora das pastorais sociais. Só queria também fazer o histórico do Padre Júlio, da Arquidiocese da Paróquia de São Paulo e da Paróquia São Miguel Arcanjo, ativista de direitos humanos e doutor honoris das causas da PUC de São Paulo. Estamos também aqui com o doutor Davi Quintanilha, defensor público do Estado de São Paulo, coordenador do Núcleo Especializado de Cidadania e Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, membro do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana de São Paulo, CONDEP, pós-graduado em Direitos Humanos e Acesso à Justiça pela FGV São Paulo, especializado, mestre em Direitos Humanos pela FDUSP, área de concentração em Direitos Humanos. Também o doutor Antônio de Maia e Pádua, doutor em Ciências Jurídicas das Políticas pela Universidade de Lisboa, mestre em Direito e Constituição e Estado pela Universidade de Brasília, bacharel em Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, defensor público federal, categoria especial e coordenação da área civil, junto ao Superior Tribunal de Justiça, integra dos grupos de trabalho local e nacional para a população em situação de rua. Nossa live, nós começaremos, hoje com esse tema, com esse tema que se trata do massacre e de outras histórias. Amanhã teremos outra live sobre a higienização, dia 16. Dia 17, outra live sobre habitação. Dia 18, uma live do movimento estadual. E dia 19, latino-americana. E no dia 17 até o dia 19, nós estaremos acampando na Praça da Sé, onde está o marco da população de rua, onde aconteceu o massacre, para a gente ficar lá e cobrar as melhorias da política para a população de rua. Sabemos que ainda continua a violência com a população de rua no Estado, no município e no Brasil. E também faremos uma caminhada pela cidade, entre os órgãos municipais e estaduais para a cobrança da melhoria. Eu queria colocar agora, no primeiro momento, gostaríamos de ouvir o Monsenhor Padre Júlio Lancelotti, que há mais de 30 anos vem trabalhando na igreja com a população em situação de rua, e depois a doutora Maicon Nolan. Nesses primeiros minutos, cada um terá 10 minutos de fala, e depois para as perguntas, e depois doutor Antônio e doutor Davi Quintanilha, ok? Passo a palavra agora ao Padre Júlio Lancelotti, por favor. Estão ouvindo agora? Tá dando para ouvir, Anderson? Então, essa é uma longa luta, e desde o massacre na Sé, que ainda é muito vivo na nossa memória e muito vivo na vida do nosso povo, e de onde surgiram muitas iniciativas e muitas ações na defesa dos direitos humanos e da população de rua. Eu me lembro ainda perfeitamente o dia em que começou o massacre, no dia 19, porque ele foi continuado. Eu visitei várias vezes os hospitais onde estavam os feridos que ficaram lesionados para sempre. Acompanhamos
os corpos dos que morreram. Tivemos celebrações todo mês e durante mais de um ano, sempre marcando o dia 19 de agosto. Então, foram momentos muito difíceis de perceber tudo o que acontecia. Uma trama muito grande, como é que o governo estadual e municipal se mobilizaram. Nós tivemos uma grande celebração na Sé, com a presença, inclusive, do ministro da Justiça, doutor Márcio Tomás Bastos. Foram formadas várias comissões, tanto na UAB, participamos de inúmeras audiências públicas na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal. Foram muitas as mobilizações, depois acompanhamos o sepultamento de cada um deles. Alguns pontos que eu queria destacar, que são importantes até hoje, o Antônio está aí, a irmã Michael, que acompanhou de perto todo esse processo. Foi incrível que, com todas as evidências, nós andamos nesses lugares, foi filmado cada um dos lugares, foram inúmeras entrevistas, uma testemunha que foi assassinada, outras pessoas que eram envolvidas e que morreram depois, a ligação de uma grande empreiteira com todas essas questões, a companhia de segurança que essa empreiteira indicou para a Catedral da Sé e que era ligada à Polícia Militar, que não tinha registro, que não tinha endereço certo. Então, nós temos um cabedal de informações. A irmã Michael, que é advogada, sabe muito bem. No Ministério Público, nós pedimos logo no início o acompanhamento de um promotor em toda a investigação criminal que foi feita no DHPP através da equipe de chacina, com o doutor Fernando, que teve uma postura que ninguém pode dizer nada, como ele trabalhou mesmo. Muitas vezes, teve semanas que a irmã Michael e eu íamos dia sim, dia não, às vezes todo dia ao DHPP, conversávamos com o doutor Fernando, fomos colhendo todas as informações, tudo que nós ouvíamos na rua, tudo foi investigado. E o promotor, eu esqueci o nome, pode ser que a irmã Michael lembre, o promotor que acompanhou tudo naquele momento, não sei se tinha defensoria ou não, porque quem acompanhou foi o Ministério Público, que, quando chegou ao final e que deveria de ser apresentada a denúncia, o promotor não aceitou a apresentação da denúncia. Ele acompanhou toda a investigação. Nós conseguimos testemunhas muito sérias para a questão. Nós nos envolvemos em questões intrincadíssimas para conseguir informações. E, quando chegou no momento de apresentar a denúncia, o promotor foi contrário à apresentação da denúncia. A irmã Michael deve lembrar que nós fomos no Ministério Público e a tela de... Como é que chama a tela de descanso do computador? Né? Que chama tela de... como é que chama? A paisagem da tela desse promotor era um revólver que, a cada pouco, entrava uma bala e disparava. Era a tela do computador dele. Nós ficamos esperando e vimos, a irmã Michael e eu ficamos admiradíssimos quando vimos essa tela. E fizemos uma grande movimentação, o Anderson lembra, fomos com muitos grupos até o Ministério Público exigir que, se o inquérito fosse continuar, que uma nova equipe de promotores acompanhasse. E veio uma equipe muito boa, eu lembro bem do doutor Maurício, foi uma equipe muito interessante do Ministério Público, que veio, que juntou tudo, que pegou novas provas, que pegou novas informações. Foi um momento muito forte. Tivemos o apoio decisivo do cardeal arcebispo Dom Cláudio Umes, que, inclusive, esteve na celebração na Praça da Sé, que, junto com a ex-prefeita Marta Suplicy e o ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, carregaram a cruz pelo centro da cidade, indo em todos os locais onde aconteceu. Isso foi um clamor nacional. Até a doutora Alda Marco Antônio participou da caminhada, ela que era ex-secretária da Assistência Social. Por fim, com esses novos promotores,
a justiça aceitou, a polícia ofereceu a denúncia. Aí foi o juiz que não aceitou a denúncia. Então, a denúncia não foi aceita pelo Poder Judiciário, porque a irmã Maico pode explicar melhor de porquê. Foram feitos recursos, os recursos, até no Superior Tribunal de Justiça, eles aceitaram a denúncia de só uma vítima, que era Maria, sendo que todos morreram nas mesmas datas, que eram o 19 e o 20, morreram da mesma forma, do mesmo modus operandi e na mesma região. Era muita coincidência. No dia, o que causou impacto na rede de saúde foi que chegavam pessoas com altíssimas lesões neurológicas e cerebrais, e as equipes altamente especializadas foram convocadas imediatamente, porque essas pessoas todas entraram em cirurgia, os que não tinham morrido ainda, e chegou um, aí chegou dois, aí chegou três, aí chegou o quarto, e as equipes médicas entraram em pânico, porque todos eram o mesmo modus operandi, todos tinham levado um golpe certeiro na cabeça, num roteiro que a própria polícia conseguiu estabelecer, e já desde aquela época tinham muitas câmeras de segurança. Já naquela época, ninguém encostava na porta de um banco no centro da cidade que imediatamente não soasse um alarme ou não viesse alguém. Ninguém viu, ninguém sabe, não tinha informação nenhuma. E só foi aceita a denúncia do assassinato da Maria Baixinha e depois a Priscila, que era testemunha ocular do assassinato da Maria Baixinha, foi executada pela Polícia Militar. Os policiais que foram condenados por causa do homicídio da Priscila, mas que ficou constando que era roubo de um celular. E nunca aceitaram. A irmã Maico e eu andamos, falamos com um promotor, com outro promotor, queríamos juntar os casos. Olha, o que a gente peregrinou naquele fórum, naquele Tribunal de Justiça, na polícia, precisamos do apoio decisivo de Dom Cláudio Gomes, no sentido de pressionar o Ministério Público. Tivemos grandes audiências, o Anderson lembra bem, fomos com todo o povo da rua para o auditório do Ministério Público, clamando que isso tudo fosse investigado e que se chegasse a um ponto. A irmã Maicon lembra bem da menina dos cachorros, acho que não sei se é a Maria, que nós tivemos que proteger. Eu fui com a irmã Maicon visitar várias vezes essa testemunha. Essa testemunha depois... A Paulinha dos cachorros. Quantas vezes nós fomos visitá-la, você lembra o dia que ela foi solta, você tinha deixado o telefone para que avisassem você quando ela seria solta. Quando ela foi solta, eu fiquei sabendo, me avisaram, eu te procurei, você estava fora de São Paulo, nós ficamos desesperados, tivemos que montar um esquema, ela foi para a porta de um metrô, de uma estação do metrô, e eu fui correndo no metrô buscá-la e encontrá-la. Ainda tem muita emoção de tudo isso, viu, Maicon? Porque foram dias terríveis. A conclusão que a gente chega é que tem uma trama muito grande atrás disso. E eu ouvi duas autoridades, eu já nem lembro direito o nome, mas duas autoridades do município que disseram um para o outro, e eram de direitos humanos. Isso não vai dar em nada, porque tem gente muito grande atrás disso. Alguns nós achamos que morreram porque estavam marcados. Outros morreram porque acordaram na hora e viram. Então, foram mortos também porque viram as pessoas. A própria polícia sabia de quantos carros eram, a moto que ia junto. Então, tem muita trama. Eu já sofri muito na minha vida e parte desse sofrimento é porque nós fomos chegando perto dos responsáveis desse massacre. Então, eles não querem que chegue a eles e massacram a nós, que fomos juntando os pontos. A irmã Maico sabe os riscos que ela pessoalmente correu, as ameaças que chegaram muito perto dela por residir numa área do centro e ser conhecida. A irmã Maico sabe tudo que eu sofri e passei, como retaliação, entre outras coisas, por isso,
e toda a trama que envolve polícia, gente do Ministério Público, do Judiciário, do Executivo. Deve ter gente de todo lado metida nessa confusão. Tem detalhes que nem vale a pena agora contar, porque o tempo é curto, não sei quantos minutos eu tenho ainda. Mas, Michael, Antônio, Anderson, uma coisa que me deixa chocado, eu acompanhei e estive presente no sepultamento das 5 vítimas do massacre, que estão no cemitério Dom Bosco, em Perus. Uma foi sepultado na Vila, na Penha, o outro a família levou para São Miguel, os 2 que tinham família. O que morava ali no centro, que a irmã pediu para sepultar no cemitério da Penha. Eu estive no sepultamento dos 5 que estão no cemitério Dom Bosco. Antônio, consta a sepultura com o nome de 2, os outros 3 são desconhecidos, mas a 5ª sepultura, que está do lado, e que nós pedimos que eles não fossem exumados, porque o Anderson lembra, foi aprovado pela Câmara e que se fizesse aquele marco na Praça da Sé, que fizeram e caiu no dia seguinte, depois teve que ir lá arrumar direito, e um memorial lá, um marco no cemitério, e até hoje não sei o que fizeram com o dinheiro e com tudo que não fizeram. Mas a 5ª sepultura, Antônio, ninguém sabe, o cemitério não consta de quem é que está ali. Não consta que tem uma pessoa vítima do massacre na 5ª sepultura. Constam 4. Eu vi sepultar os 5. Eu acompanhei, eu rezei na beira da sepultura de cada um deles. E só consta que 4 sepultados lá. Por que a 5ª sepultura não está registrada? Porque não há registro da 5ª sepultura e do massacre. E isso a gente pode ir lá, você vai ver. E não consta na administração do cemitério. Eu já fui falar com o serviço funerário, com a superintendência do serviço funerário, já falei com alguns prefeitos. Num desses prefeitos, nós pedimos que eles não fossem exumados, que permanecesse como uma homenagem, um memorial a essas 5 sepulturas desse massacre. E, por fim, esse massacre, como o Anderson bem lembra, ele continua. Quem me acompanha no Instagram vai ver a situação de um senhor chamado Ailton, que chegou na igreja ontem com o corpo todo ferido. Eu vi ali Jesus flagelado, com uma situação de psoríase muito atacada. Eu nunca vi no nível tão severo. Ele não conseguia andar, estava dormindo na rua. Os consultórios de rua levaram para a Santa Casa. Ele foi internado na Santa Casa 1h30 depois. Isso já às 8h47 da noite, deram alta para ele. Nós tínhamos pedido alta compartilhada, meu telefone, o telefone da doutora Juliana, o telefone do consultório de rua, ninguém nos avisou. 1h30 depois deram alta, ele passou essa noite na rua. Agora eu estou postando lá no Instagram que nós conseguimos resgatá-lo na rua novamente. Ele recebeu toda a medicação, passou toda a medicação no corpo, e agora, por conta da pastoral de rua, nós acabamos de colocá-lo num hotel. Porque nos próprios lugares que a prefeitura e que tinha sido indicado de convênios, não tem cama baixa. Ele não consegue nem sentar, nem caminhar, devido à quantidade de lesões pelo corpo, e não tinha uma cama baixa para colocá-lo. Então, esse massacre continua no mau atendimento, com percevejos e muquiranas de muitos CTAs, como temos denunciado o CTA 11 da Moca, que agora apareceu o dinheiro para fazer as reformas. A prefeitura recebeu a recomendação do Ministério Público de 8.000 lugares na rede hoteleira de São Paulo. 120 dias depois, a prefeitura conseguiu 150 lugares e agora diz que vai aumentar mais 90, muito longe das 8.000 recomendadas pelo Ministério Público numa ação, numa representação que foi acolhida no Ministério Público. Só 120 dias depois veio essa resposta. E não contempla mulheres com crianças, não contempla casais, nem pessoas deficientes. O próprio Ailton, que está com essa situação difícil, que nós acabamos de pôr no hotel, poderia estar numa vaga da rede hoteleira egoísta, discriminatória,
de São Paulo, que não foi capaz de abrir as suas portas, como em todas as grandes capitais do mundo, para receber a população de rua. Eu queria dizer, Anderson, eu não sei qual é a tua opinião sobre isso, mas eu acho vergonhoso, e esses dias falei com a secretária, a doutora Berenice Gianella, que vão propor camping social para a população de rua. Pelo amor de Deus, camping o povo da rua faz, sem a prefeitura. Eles querem fazer guetos. É uma higienização essa de querer enfiar a população de rua em campings, lá no sambódromo. O povo da rua não vai para o sambódromo, a não ser que seja no dia da escola de samba, e para pegar latinha. Eles não vão no sambódromo para fazer camping lá, porque eles querem o quê? A cidade virou um acampamento a céu aberto. O pátio do colégio, até marca no chão tem, para que as pessoas durmam com distanciamento. A Rua Boa Vista, o Largo de São Bento, a Praça do Patriarca, todos estão lotados de centenas. E a violência e o rapa da GCM com a zeladoria urbana continua. Ontem eles pegaram um carrinho desse de feira do catador, do Flávio, e os objetos, a caminha dele, o barraquinho. Eu liguei para a prefeitura e falei, ou devolve, ou eu vou chamar a imprensa inteira para vir ver o que vocês fizeram. Eles correram lá, acharam o caminhão, pegaram o carrinho de volta, mas não devolveram as cobertas dele, nem outras coisas. Aí o coordenador do governo local da Moca foi lá e ainda deu R$ 90 para ele. Então, eu acho que vereadores apoiando o camping social, isso é uma vergonha. Precisa ter locação social, acesso à moradia, vagas na rede hoteleira. O povo da rua está querendo camping social, o povo está nas barracas de camping porque não tem locação social, porque não tem lugar nos hotéis. Então, aí vem autoridades, e a própria secretária me pediu, a igreja tem terrenos para fazer camping social? Falei, a igreja tem indignação contra esses campos sociais, que não tem cabimento, é querer pôr um band-aid em cima de uma ferida. O povo, por que não fazer emergencialmente a locação social? Você me corta, viu, quem é que está coordenando aí. Então, desculpe toda essa indignação, mas é muito sofrimento ver esse nosso povo, a quantidade de mulheres com crianças, de casais com crianças. Nós pusemos no hotel um casal com uma criança recém-nascida, com 5 dias, já iam para a calçada, ficar numa barraquinha do camping social, lá do camping que faziam. Nós imediatamente colocamos essa família no hotel, pusemos uma mãe com 6 filhos no hotel, a outra mãe com 3 filhos, um casal com uma mulher trans e um jovem estrangeiro que estava muito assustado de ficar na rua. Eu pergunto, Anderson, o que vai acontecer com esses abrigos emergenciais, como o da Moca, onde estão 140 pessoas, vai acabar a Operação Inverno, eles vão voltar para as ruas? Para onde é que eles vão? Alguns CTAs e centros de acolhida estão diminuindo o número por causa do distanciamento social. Para onde vão essas pessoas? Desculpe, já falei demais. Padre Júlio, a gente quer que o senhor fale mesmo. Essa é a importância dessa live, é de tratar o que aconteceu, o massacre, o que vem acontecendo, e é essa questão de nos ouvir o senhor, ouvir a doutora Marca, ouvir o doutor Antônio e o doutor Davi, para até a gente tirar encaminhamentos dessa live. Eu acho que o senhor colocando aqui para nós também é entender qual é o posicionamento da pastoral, como é que está esse caminhamento, se o massacre continua ou não continua. Agora nós queremos ouvir a doutora Maicon Nolan, falando um pouquinho da história que aconteceu juridicamente, ela que foi advogada, acompanhou todo o processo do massacre. Por favor. A gente não está controlando o tempo, porque é importante esses momentos de fala, e daqui a pouco, depois da doutora Maicon, a gente vai passar um vídeo, que aparece o Padre Júlio, aparece a doutora Maicon, que é um vídeo de lançamento desse 16 anos do massacre, e o massacre não cessou, o massacre continua. Por favor, doutora Maicon, a palavra é da senhora. Ligar o microfone. Desculpe. Boa tarde a todos, Padre Júlio, Antônio, David, Anderson.
eu acho que o padre Júlio contou a maior parte da história do massacre. Realmente foram dias, semanas, meses muito, muito complicados. Para terminar com o único sobrevivente que era condenado, que era... Está aberto. Estão me ouvindo, Anderson? Tá. Que o único, como o padre Júlio falou, somente foi recebido a denúncia em relação a Maria Baixinha, porque naquela época tinha duas testemunhas oculares, a Paulinha e a Priscila. Um dos réus que foi denunciado foi o Renato Artilheiro, que acabou sendo dos que foram denunciados no processo, o único que sobrevive que eu saiba até hoje. Mas, depois da luta para ter a denúncia recebida, no final, pelo Tribunal de Justiça, só contra Maria Baixinha, o juiz do júri pronunciou o Renato. Mas ele foi condenado pela morte de Priscila. Como o padre Júlio falou, a Priscila foi... Os policiais que mataram Priscila foram... O processo correu por causa do roubo de um celular e não fez a ligação com o crime do massacre. Então, nós acabamos no crime do massacre, não tendo ninguém condenado, ninguém indo para o júri. Ainda existe o processo que o doutor Eubicuro deu entrada no EA, e aí o Antônio vai falar, porque o DPU que está acompanhando agora. Mas eu queria falar um pouco sobre porque, como o Anderson falou, os massacres continuam e a impunidade continua. E eu só queria levantar duas questões processuais, talvez para as pessoas começarem a pensar. Nós tivemos a sorte, no caso do massacre, que o delegado, o Dr. Luiz Fernando, aceitou que Padre Júlio e eu participassem na investigação. Mas isso não é normal das pessoas não ligadas ter acesso aos inquéritos neste momento. E mais ainda, porque nós não tínhamos familiar que podia nos dar procuração. Então, mesmo com procuração, infelizmente, a justiça brasileira só aceita a representação da vítima funcionando oficialmente no processo depois de oferecida a denúncia. Então, o que acontece? Os massacres acontecem quando acontecem de pessoal da rua, não tem quem pode representar a vítima no processo. E aí, a impunidade continua. E isso também é um problema no próprio processo, porque quando receber a denúncia, a vítima pode ser representado, é a mãe, pai, irmão, irmã. Não existe a possibilidade legalmente para uma entidade como o CONDEP, que era que tem pedido a gente acompanhar as investigações, entrar no processo para representar a vítima. E nós sabemos que, na maior parte dos processos penais, é o que acontece no inquérito que determina tudo o que acontece no processo. Então, este é um problema que nós temos. Quem é que vai falar para essas pessoas no processo penal? E mesmo
mesmo quando você tem alguém que fala, é muito difícil essa situação. Por exemplo, se eu tenho o nome de uma vítima e eu quero descobrir o processo, o que está acontecendo, e eu não sei, podem ser que não encontraram um acusado ainda, ou eu não sei o nome do acusado, nenhum tribunal no Brasil, nenhum fórum, nenhum tribunal tem os nomes dos vítimas listados nos seus andamentos do processos, nos seus programas. Então, se eu não sei o nome de quem está sendo acusado, eu não acho o processo. E aí nós não temos condições, mesmo sem ter possibilidade legal, acompanhar o processo, porque a gente não consegue encontrar. Então, esta é uma outra razão porque os massacres continuam até hoje. Porque não existe no sistema a maneira, primeiro, descobrir uma maneira de acompanhar. E este é um problema nosso que atinge todo mundo, especialmente as pessoas mais vulneráveis. O mesmo problema com os indígenas, os mesmos problemas com os processos de violência, polícia militar, que você sabe o nome da vítima, mas se ninguém viu os policiais, você não acha o inquérito para acompanhar. Então, o Anderson falou que a gente queria procurar soluções. Eu acho que tem algumas propostas legislativas que os próprios pessoal, os moradores, o movimento pastoral podia sugerir. O Congresso está discutindo a mudança no processo penal, Código do Processo Penal agora. Então, o que a gente pode incluir nesta mudança do Código do Processo Penal que facilitaria para a gente resolver estes casos que a impunidade continua, porque, obviamente, os agentes que cometem esses crimes sabem as dificuldades que as entidades de direitos humanos teriam em tentar levar elas a julgamento. Então, esta era uma coisa que eu nunca falei em todos os anos que eu tenho falado sobre o massacre, mas que eu acho que é importante, pensando em todos estes anos, é uma conclusão que eu cheguei. Outra coisa que eu queria falar um pouco é, realmente, nós tínhamos, o Padre Júlio falou brevemente da questão do Paulinha. E que nós, neste caso, nós temos a Priscila que foi assassinado e o Paulinha que foi preso na rua para nada. Foi um furto, foi uma coisa, mas foi condenado e foi para o presídio. E nós precisamos ir no presídio e dizer, olha, se alguma coisa acontece com ela, enquanto ela está presa, vocês vão responder. E Padre Júlio e eu acompanhamos ela todo o tempo que ela foi presa. E aí Padre Júlio encontrou um lugar quando ela soltou. Ele contou a história e ele encontrou um lugar para ela ficar. Mas esse é um outro grande problema. Nós falamos com tantas pessoas. E só a Paulinha tinha a coragem de contar o que ela viu. Nós levamos ela lá no Brás, lembra? No Ministério Público, porque ela era menor à época.
e gravamos o depoimento dela. O nosso problema é, nós não temos, o programa da Provita funciona, mas ele não é feito para o povo em situação de rua. Ele exige uma disciplina que não é uma disciplina do povo, da população da rua. Nós não temos uma maneira de proteger testemunhas em situação de rua. Não temos. E nós temos que respeitar, então, as pessoas que não têm coragem de falar, porque não querem morrer. Porque Padre Júlio e eu já vimos, em outros casos também, outras testemunhas serem mortas porque tinham a coragem de falar. Isso é mais um problema que nós temos. Eu acho que é importante também dizer, porque, não sei, eu vinha para o centro de São Paulo começo dos anos 80, pedido de Dom Paulo Evaristo Arns, que pediu que nós começamos um Centro de Direitos Humanos no centro. E o Centro de Direitos Humanos que foi começaram naquela época, era o Centro Gaspar Garcia, que está ajudando a montar isso. E eu lembro noites, por exemplo, que nós passamos tentando ver quem estava jogando bombas incendiárias em cima dos moradores do povo da rua. Nunca descobrimos quem é, mas havia uma época em que houve uma série de bombas incendiárias. Então, a gente trabalha com o povo em situação, trabalhou muitas noites na rua, em vários momentos, com o povo em situação da rua no centro de São Paulo. E a gente vê, é da minha convicção, que no momento do massacre do povo da rua, houve uma briga entre dois grupos que queriam o controle da segurança particular no centro dos comerciantes. E um grupo tinha que provar que eles eram capazes de limpar a cidade. Tanto que, quando a denúncia foi oferecida, ela foi oferecida contra segurança particular, contra policial militar e tanto guarda metropolitana. Então, era óbvio que era um grupo que estava querendo fazer a segurança particular no centro da cidade. E como o Júlio falou, uma parte dele foi uma que descobrimos que era uma firma clandestina que estava dando segurança para a catedral. Foi isso até a situação naquela época. Eu acho que isso é uma questão de segurança, esta questão de grupos de segurança particular no centro da cidade ainda existe, ainda é um problema grande para os moradores em situação de rua. E até agora a gente não tem visto uma solução deste problema. E agora, eu acho que, só queria dizer isso, essa questão do massacre, essas questões que eu levantaram, podem contar a mesma história sobre o aumento de negros mortos durante a pandemia aqui em São Paulo. São basicamente as mesmas situações. O grande número de indígenas assassinados nestes tempos. O pessoal sem terra. Nós não temos um sistema que protege os mais pobres, os vulneráveis, e não temos um sistema que dá garantias para essas pessoas.
Eu acho que a lembrança do massacre do povo da rua é importante, porque ele chama a atenção para a gente que ainda nós temos muito trabalho a fazer. À época do massacre, não existia movimento de população em situação de rua. Isso foi uma luta, uma vitória da luta do povo depois do massacre. É um movimento importante, é um movimento que tem que ser apoiado, porque trabalha contra todos e todas. E a gente tem visto tudo o que tem feito durante esse tempo da pandemia, e eles estão de parabéns por tudo que estão fazendo, tentando ajudar os irmãos na rua neste momento, e o número de pessoas na rua está aumentando, como que a gente sabe. Eu acho que o último número que eu vi foi 286 pessoas em situação de rua tinham falecido como resultado do Covid. Deve ser um número subestimado, mas que para cada uma daquelas pessoas que faleceram e todos que faleceram nos vários massacres, logo depois tinha massacre em Guarulhos, que a gente não pode esquecer também. Para essas pessoas, nós temos que continuar lutando por um mundo mais justo. Obrigada. Obrigado, doutora Maicon. Eu acho que essa é a importância de ouvirmos, de novo, o Monsenhor Júlio Lancelotti, que está há mais de 30 anos nessa luta com a população em situação de rua. Quero aqui, Padre Júlio, resgatar e dizer, como a doutora Maicon falou, o movimento da população de rua começa com a pastoral. O movimento nacional da população de rua, nós somos gratos à pastoral, porque foi na pastoral, cedido os espaços, cedido as coisas. Na época do massacre, o senhor lembra muito bem que a gente se organizou e levamos mais de 1.000 pessoas para a casa de oração, para se organizar, fazer as organizações. Então, essa live, esse encontro é nessa importância de trazer o protagonismo, mas de trazer a pastoral, as entidades parceiras para dialogar e dizer o que aconteceu em 2004 e não esquecemos, porque muita gente esquece. Vamos lembrar da chacina da Candelária, o que aconteceu com os meninos e meninas no Rio de Janeiro, o que aconteceu com o Índio Galdino, o que aconteceu com outros lugares. O massacre continua, de uma forma com os indígenas, uma forma LGBT, exterminando os grupos LGBT em situação de rua, em vários locais. Então, para nós é essa a importância de trazer essa live, de ouvir pessoas que estavam lá na defesa dos direitos da população de rua e pessoas que estão, grupos que estão se comprometendo com a gente, como a DPU, que está agora acompanhando o caso, o doutor Antônio, que daqui a pouco vai falar, o doutor Davi da Pineta da DPE, que daqui a pouco vai falar. Antes disso, eu gostaria de estar lendo, né, o que está chegando aqui na chat, para nós, no chat, que é importante. Baixada Santista em peso, assistindo a live, parabenizando, viu, Padre Júlio, pela fala do senhor, e muitos concordando que não é camping, é locação social, é moradia definitiva, nem que inclua o house post moradia primeiro, mas muitos estão dizendo aqui dessa importância, né? A Thalita está parabenizando, né? Dizendo que é fundamental e relembrando esse episódio, retratando esse episódio, né? O Tião está aqui dizendo da importância de criar, né, não camping, mas de criar moradias definitivas, né? O Luiz Corrara retratando, né? Então, várias pessoas estão falando aqui no chat, mandando, parabenizando, né? A Thalita diz que pensa que faz necessário uma gama diversa de soluções em questão, né? A Clínica Luiz Gama relembra, né, em resistir. Eu acho que um dos temas é o que a gente usou, né? Entre a vida e a morte, né? A vida é mais forte, mas a época da pandemia, a pandemia está matando muita gente. Então, nós lutarmos pela vida do povo da rua é mais forte. Então, entre a vida e a morte, lutar é mais forte, né? Então, é essa a importância dessa live. Agora, a gente quer lançar, né, pedir para a Tatiane colocar lá para nós, antes do doutor Antônio e do doutor Davi falar, um vídeo. E aí, a gente vai vir bastante pergunta para o Padre Júlio, para a doutora Marco. A gente tem 1 hora de live, tá, Padre Júlio? Se eu puder continuar, eu agradeço muito. Nessa importância, nós vamos passar um vídeo agora do que aconteceu desses 16 anos e depois a gente passa para o doutor Antônio e para o doutor Davi, ok?
Vamos lá, por favor. É um vídeo de 7 minutinhos. Showing. O vídeo está sem som. Oi. Tivemos um probleminha de áudio, né? Enquanto a equipe técnica está ajustando lá esse probleminha de áudio, que isso acontece, né, nos melhores meios de comunicação, eu vou lendo algumas mensagens que estão chegando para a gente passar para o doutor Antônio e para o doutor Davi, né? A Graça Xavier, são tantas as pessoas vivendo em situação de rua. Infelizmente, o governo não tem política pública de atendimento à população que vivem em situação de rua. Natalina Ribeiro, parabéns pela realização desse debate. É preciso dar um basta à violência e aos preconceitos contra a população em situação de rua. Lembrar para seguir resistindo e apontar forma de atendimento a essa população. A Camila Penteado também, concordo que precisamos de uma política pública integrada para a Pop Rua, mas não basta só. Ela no papel tem que ser colocada na prática e fiscalizada, né? A Veridiana Farias Machado, lá do Rio Grande do Sul, né? Muita admiração por essas pessoas que nunca desistiram de lutar do lado da população de rua, né? Então, são várias mensagens, nós somos mais de 100 pessoas assistindo a live, né, nossa live, essa é a importância, né, muito mais, porque está sendo retransmitido por outros grupos, né, por outras entidades, e a gente fica muito feliz, né, movimentos, entidades estão transmitindo essa live, né, junto com o Gaspar Garcia e outras entidades. A gente quer agradecer muito isso, né, a nossa semana do dia de luta começa agora com essa live, né, tratando do massacre e a continuidade do massacre, e eu passo agora um pouco para o doutor Antônio de Pádua, né, da DPU, da Defensoria Pública da União, que nos vai relatar como é que está a situação e o caso, né, que foi, como o doutor Michael disse, ele foi encaminhado
para a Corte Interamericana, e a DPU está cuidando muito bem desse caso. E depois a gente passa para o doutor Davi Quintanilha, né, defensor público aqui do Estado de São Paulo, da DPE, para o encaminhamento, para o acompanhamento dessa situação. Por favor, doutor Antônio. Tudo bom, Anderson? Boa tarde. Tudo bom, doutor. Boa tarde, doutora Maico. Boa tarde, Davi. Não sei se o Padre Júlio continua aí online, mas onde ele esteja, boa tarde, Padre Júlio também. Pessoalmente, eu gostaria de ouvir o Padre Júlio e a doutora Maico falando muito mais tempo, até abrir a mão do meu tempo de fala aqui também, porque o que eles têm a dizer é da maior importância. A população em situação de rua, ela continua vítima de um preconceito estrutural, uma coisa muito nossa, uma coisa muito do nosso país, que é de torná-los invisíveis, né? Não querer enxergar a população em situação de rua, que só aparece para o Estado na hora que cruza a fronteira do crime, né? Seja como vítima, seja como alguém que é levado a essa situação pelas condições difíceis em que vive. E, ultimamente, a situação, as condições têm se agravado de uma forma tão grave que a violência que é perpetrada contra a população em situação de rua também tem aumentado de uma forma muito exponencial. Reflexo, obviamente, de um momento autoritário que o país atravessa, né? Associado à crise, uma crise interminável que tem levado cada vez mais pessoas a viver na rua sem um teto. O que a Defensoria Pública da União ela está tentando fazer alguma coisa para que esse marco histórico não passe, que é o massacre da Sé, não passe sem ser lembrado, não seja jogado nas gavetas do esquecimento, porque ele foi recebido lá atrás, né, já faz muito tempo que ele foi recebido pela Comissão Interamericana, mas em razão da extinção da fundação que era presidida pelo Dr. Hélio Bicudo, depois da morte dele, o caso ficou sem ser tocado por ninguém, né? O caso foi recebido, assim, a fundação fez um trabalho excelente, ela foi bem célere, o caso foi recebido de uma forma muito rápida, até para os padrões da Comissão Interamericana, mas desde lá até hoje, nada mais aconteceu. E a situação lá na Comissão Interamericana era a seguinte: o caso ficou dormindo. E como o caso foi recebido no momento em que os procedimentos internos, os mecanismos de acompanhamento lá dentro da própria comissão eram muito rudimentares, eram muito, digamos assim, feitos para que casos parassem mesmo se alguém não acompanhasse, foi difícil até encontrar uma cópia da denúncia, né? Uma cópia da denúncia feita pelo Dr. Bicudo. Nós tivemos que ir a São Paulo procurar nos arquivos da Fundação, que estão lá na PUC, que estão na biblioteca da PUC, conseguimos achar. Conversamos com a doutora Maico, conversamos com o padre Júlio, com a doutora Juliana também. E a situação é basicamente essa. A Defensoria agora ela fez um pedido para passar a representar as vítimas do massacre perante a comissão. Esse pedido foi aceito recentemente, não lembro agora exatamente que dia que foi, mas foi esse ano, e o quadro, em síntese, ele não mudou, Anderson, doutora Maico, Davi. O quadro ele continua o mesmo, mas ainda está parado. O que nós precisamos fazer é resgatar essa memória e mostrar à comissão, talvez, aí nós poderíamos ter um trabalho conjunto nosso, da DPU, da DPE e dos movimentos também, mostrar à comissão que, apesar de antigo, continua atual. Apesar do massacre da Sé estar completando 16 anos, as coisas se agravaram. Então, a gente tem que dar um jeito de reavivar esse caso em termos de processo na Comissão Interamericana, talvez resgatando depoimentos da própria doutora Maico, do próprio padre Júlio, eventualmente, se a gente conseguir resgatar depoimento de mais alguém, e tentar fazer com que outros casos de violação, que são muitos, né? Eu lembro aqui o caso dos assassinatos em Goiás, também em Goiânia, que foram até objeto de um processo no STJ, que era para deslocamento de competência, que não foi deferido. Mas são casos que também
sobre eles paira o risco da impunidade e que podem ser levados à comissão no sentido de formar lá a percepção que a violência ela continua, a violência não só continua, como se agravou. O que foi feito, alguma coisa foi feita nos governos anteriores, né? Instituiu-se uma política nacional, há um decreto hoje em dia que estabelece mecanismos para que a população em situação de rua tenha voz na formulação dessas políticas, decreto esse que foi ameaçado agora no governo Bolsonaro, mas que felizmente essa ameaça ela conseguiu ser não totalmente afastada, mas mitigada, né? É preciso que os organismos internacionais tomem ciência de que a situação é grave e que isso que aconteceu em 2004 continua acontecendo ainda hoje, numa escala muito maior, dado o espraiamento da pobreza, dada a virada autoritária que o país está conhecendo. Então, hoje, muito mais do que antes, a gente precisa que todas as pessoas e todos os atores nacionais e internacionais tomem ciência da gravidade da situação e contribuam para uma solução, contribuam para uma resposta. Não acredito que o direito resolva tudo. Longe de mim isso, Anderson, longe de mim, Padre Júlio, doutor Davi. Não acho que o direito é a solução de todos os problemas. Mas ele é uma peça que tem que contribuir para a solução de um problema que é eminentemente social, que é essa invisibilização da população em situação de rua, que é essa dificuldade que quem não está na rua tem de entender que quem lá está dormindo, quem não tem um teto, é também uma pessoa. É preciso sensibilizar o Poder Judiciário, Legislativo, para que a gente não ouça mais absurdos, como ouvimos recentemente, que se está na rua porque se quer, que é um estilo de vida. Não trabalho tanto tempo com a população em situação de rua quanto o Padre Júlio, mas já faz um bom tempo que eu trabalho, desde 2016, e não conheci nenhum, na minha experiência, Anderson, que está na rua porque quer. As pessoas foram jogadas na rua por uma série de circunstâncias. Não é um estilo de vida. As pessoas não querem estar na rua. Ofereça uma possibilidade de elas saírem da rua, que elas sairão. Agora, é preciso compreender que quem passou muito tempo na rua alcançou uma posição, talvez, de desestruturação que precisa de ajuda. É preciso que o Estado, que não serve para outra coisa a não ser distribuir igualdade, se o Estado tem outra função, eu não quero esse Estado, eu quero um Estado que distribui igualdade, é preciso que o Estado e as pessoas que votam para que o Estado... para aqueles que administrarão o Estado, entendam que é preciso dar o suporte necessário à população em situação de rua, às pessoas que estão em situação de rua, para que elas saiam daquela condição. E se as pessoas em situação de rua precisarem a vida toda de suporte, que a vida toda receba essa ajuda. Não é admissível que se invista em outras coisas relegando um grupo extremamente vulnerável a uma situação de ainda maior vulnerabilidade. E agora, em tempos de pandemia, a crueldade com que a população em situação de rua tem sido tratada é indescritível. É indescritível. Porque não se teve coragem aqui em Brasília, por exemplo, não se teve coragem de abrigar as pessoas em situação de rua nas escolas vazias. As escolas não estavam recebendo nenhum aluno. Não quiseram colocar as pessoas em situação de rua lá. As escolas têm banheiro, as escolas têm salas que podem ser adaptadas como quartos, mas não, preferiu-se criar um acampamento, como o Padre Júlio falou. É um acampamento provisório, botaram uns containers lá e fizeram pouquíssimas vagas. Quando nós começamos um processo aqui em Brasília para que as pessoas em situação de rua fossem abrigadas, nós tínhamos uma listagem de 3.000 pessoas em situação de rua aqui. Para começar, aqui no curso do processo, miraculosamente, 3.000 viraram 1.800, sem nenhuma explicação. Eram 3.300 nomeadas e viraram um número apenas de 1.800, que não se sabe nem quem são essas 1.800. E para abrigar essas 1.800, criaram 200 vagas. Depois criaram mais 200 vagas, e assim em condições de acampamento. Então, acho que reavivar o caso do massacre da Sé, que precisa de muito trabalho ainda, em termos de Comissão Interamericana, faz parte desse processo de conscientização.
A Comissão Interamericana não vai resolver os nossos problemas, ninguém vai resolver os nossos problemas, senão nós mesmos. Mas ela dizer que o Brasil violou os direitos humanos dessas 7 pessoas que morreram, de outras tantas que sofreram sequelas por conta da violência em 2004, é sim um marco importante que a gente tem que alcançar. É sim um marco. E a gente não pode deixar de levar a comissão para que isso seja tratado de uma forma maior, estruturante, os casos que vieram depois. Então, já conversei com alguns colegas, conversei com o Eduardo, de Goiás, para que a gente consiga levar essas coisas para a comissão também, para que elas sejam trabalhadas de forma a reforçar a necessidade de um pronunciamento no caso mais antigo, que é o do massacre da Sé. Então, Anderson, acho que eu já falei bastante, é mais ou menos esse cenário que eu quero colocar. E a Defensoria Pública da União está à disposição para contribuir com o que os movimentos precisarem para realizar esse objetivo. Tá bom? Agradeço a participação, agradeço a oportunidade de falar aqui, fico muito feliz de reencontrar o Padre Júlio, a doutora Michael, nos vimos no começo desse ano, né? E por conta da pandemia já não nos vimos mais depois. Mas fico feliz em revê-los aqui e fico feliz em rever o Davi também. Abração, pessoal. Obrigado, doutor Antônio de Pádua, da Defensoria Pública da União, que está acompanhando o caso na UEA, que está acompanhando o caso, né, junto, eu acho que isso foi colocado, de procurar as partes aí do massacre da Sé, né, as partes importantíssimas até para, né, oferecer continuidade disso. Relembrar que houve, né, a gente está falando de um massacre que começou no centro de São Paulo e ele não ficou no centro de São Paulo, né, Padre Júlio? Nós tivemos violência em Goiás, 33 pessoas em situação de rua mortas em Goiânia, mais de 40 pessoas em situação de rua mortas em Maceió, Alagoas, pós-massacre, vários envenenamentos. Acompanhamos agora pessoas sendo envenenadas aqui próximo do interior de São Paulo, com chumbinho na cachaça, chumbinho na comida, sabe? E ainda vem a criminalização em cima dos nossos defensores de direitos humanos, que vem defendendo a população de rua, como o Monsenhor Padre Júlio Lancelotti, que recebeu várias cartas, né, de perseguição, né, doutora Michael, várias pessoas recebendo, e somente nós somos a defesa do senhor, viu, Padre Júlio? Estamos com o senhor aí junto na luta, né? Mexeu com o Padre Júlio, mexeu com a gente. Então, assim, o massacre continua e a gente está junto com o senhor nessas falas. Eu queria propor, não sei se o doutor Davi concorda, vocês, de a gente ver o vídeo agora e o doutor Davi falar e a gente ir para os encaminhamentos, pode ser? Porque esse vídeo é o lançamento um pouco do que a gente quer lançar nesses 5 dias de lives, de atividades que vão estar acontecendo, tanto 3 dias na Praça da Sé, como as atividades. Pode ser, Padre Júlio, doutora Michael, doutor Antônio, tá? E Davi? Então vamos lá, passar o vídeo e a gente fala para o Davi, vai para o Padre Júlio, para a doutora Michael, para o Antônio e para o Davi de volta. Vamos lá, o vídeo. Entre a vida e a morte, a luta é mais forte. 19 de agosto, Dia Nacional e Latino-Americano de Luta da População de Rua. Ivanildo Amado da Silva, 41 anos. 41 anos. O Pantera, 31 anos. Cosme Rodrigues Machado, 56 anos. Antônio de Lombo Santos, 71 anos. Antônio Carlos Medeiros, 43 anos. Um homem não identificado, aparentando 45 anos. Outro homem não identificado, aparentando 40 anos. Maria Baixinha, de 50 anos. Esses são os companheiros e as companheiras que morreram no massacre de 2004. Nós não podemos esquecer essas pessoas. Na noite de quinta-feira, dia 19 de agosto de 2004, na Praça da Sé, região central de São Paulo, 10 pessoas em situação de rua foram espancadas com fortes golpes na cabeça. 6 delas morreram, 2 na hora, 4 no hospital. Em 22 de agosto, um novo ataque. 5 pessoas em situação de rua novamente foram alvo, provavelmente do mesmo grupo, tendo uma delas falecido no local. No total, 15 pessoas covardemente agredidas, 7 mortas, 5 gravemente feridas.
A testemunha Priscila Machado da Silva, também em situação de rua e que havia presenciado o assassinato da colega Maria Baixinha no massacre de 2004, foi morta por policiais em maio de 2005. A chacina ficou conhecida como o Massacre da Sé. Após 16 anos, este crime brutal segue sem respostas e os massacres continuam. Para o governo, para os poderes, terminou o processo do massacre do povo da rua, sem ninguém ser condenado. No país inteiro, onde nós temos pessoas em situação de rua, vítimas de massacres pelos órgãos públicos, não há solução nestes crimes. Fazer justiça séria para acabar com a miséria do povo que é sofredor. A partir do massacre da Sé, a população de rua se uniu, se fortaleceu e criou o Movimento Nacional da População de Rua, que rapidamente se espalhou pelo Brasil. A organização fortaleceu a luta por políticas públicas, como a proposta da Política Nacional da População em Situação de Rua, efetivada com o decreto número 7.053, de 23 de dezembro de 2009. E que a gente consiga ter políticas mais justas e de inclusão social para esse segmento social. Nas manifestações de 2009, o jornal Trecheiro, número 180, de agosto do mesmo ano, noticia que o Fórum Permanente de Acompanhamento das Políticas Públicas organizou uma programação em memória ao 5º ano do Massacre da Sé, como Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua. Que nós não esquecemos e nunca vamos esquecer as injustiças que são causadas para com a população em situação de rua. Então hoje é 19 de agosto, Dia Nacional da População de Rua. Em 2019, com a articulação da Rede Latino-Americana, adotou-se o dia 19 de agosto como Dia Latino-Americano de Luta da População de Rua. Titulares. Se conmemoró el Día de Lucha de las Personas en Situación de Calle de América Latina y el Caribe. La calle no es un lugar para vivir ni para morir. Es el lema que aúna a las organizaciones del continente que se reunieron en marzo en Chile, recuerda el ataque del cual fueron víctimas 15 personas en la Plaza de Sé, en San Pablo, entre el 19 y el 22 de agosto del año 2004. Utilizaban ese espacio para dormir cuando fueron sorprendidas en plena noche con golpes. 7 murieron y 8 fueron heridas de gravedad. Companheiros e companheiras da rua, estamos em situação de rua. Nossa proposta hoje aqui é em barracos. Agora, em 2020, ano de pandemia da Covid-19, as pessoas em situação de rua não têm casa para se proteger da transmissão da doença e do frio. Os abrigos continuam com os velhos problemas, como superlotação e presença de insetos. Pessoas estão sendo assassinadas de diversas formas, queimadas, envenenadas, tendo seus direitos violados por toda parte. Após 16 anos do Massacre da Sé, o massacre da população em situação de rua continua e as impunidades também. A realidade vivida por essa população é a da crueldade, da miséria, da fome, da invisibilidade. Uma população não considerada humana e muito menos cidadã, sendo apenas notada por políticas de higienização urbana. O Rapa continua todo dia tirando as coisas do povo da rua. Todo dia. O MNPR, com apoio do Fórum da Cidade de Acompanhamento das Políticas Públicas de São Paulo, se junta às articulações nacionais e latino-americanas para dizer que, entre a vida e a morte, a luta é mais forte. Abraço a todos os guerreiros.
Voltamos. Então, nesse exato momento, eu acho que esse vídeo, a importância, né, desde 2004 até agora, 2020, o massacre continua. Né? Eu acho que a fala do Padre Júlio, a fala da doutora Michael e a fala do doutor Antônio, da DPU, né, desse trabalho, dessa continuidade de luta em defesa da população em situação de rua. Agora eu passo ao doutor Davi Quintanilha, né, defensor e do Núcleo de Direitos Humanos aqui da Defensoria do Estado de São Paulo, só informando a todos e a todas que o vídeo já vai estar disponível, né, nos parceiros, nas entidades, no site do movimento, né, eu peço aí, eu sei que aconteceram algumas coisas, mas o movimento pede que seja incluído também a pastoral, que a pastoral, a maioria dos materiais está com a pastoral e que a pastoral esteja participando também dessas atividades, ok? E que propositadamente é tirada pela Rede Rua, que sistematicamente alija a pastoral de rua da Arquidiocese de tudo o que faz. Todos esses grupos, podendo tirar a pastoral, eles fazem. Só que na hora da luta de ir para frente, a gente vai. Na hora que a Rede Rua resolve fazer vídeos e outras coisas, como escondeu de nós sistematicamente os encontros latino-americanos, nos alijou de tudo e agora também, em todo esse patrocínio e todas essas entidades, tira a pastoral de rua. Então, não precisa colocar, não, nós vamos continuar fora. Ok, Padre Júlio, por favor. Doutor Antônio. Doutor Davi, desculpa, perdão. Boa tarde a todos e todas. Obrigado, Anderson, pelo convite. Cumprimento também o Padre Júlio, doutora Michael, doutor Antônio também, da DPU. Né? É uma alegria muito grande para a Defensoria Pública do Estado estar presente aqui nesse debate. Né? A Defensoria não existia ainda em 2004, né? A Defensoria foi criada apenas em 2006, e o núcleo um pouco tempo depois, né? E muito, né, em razão dos movimentos sociais terem se unido e cobrado do governo do Estado, né, que havia uma dívida histórica aí da Defensoria do Estado não ter sido criada, e havia compromisso, né, obrigação do Estado ter criado desde a Constituição de 88, e em relação, né, a esse massacre, como muito bem foi dito hoje, de fato, né, continua acontecendo, a gente continua recebendo muitas denúncias ainda de violência de todos os tipos, não só a violência aquela letal, né, mas também casos, né, de violência não letal, casos também de políticas públicas que estão sendo implementadas, como questão de saúde, assistência social, e relembrar também, né, que depois de 2004 para cá, o próprio Centro Gaspar Garcia fez denúncias em relação a outros episódios. Eu lembro aqui de um procedimento que existe aqui no Núcleo de Direitos Humanos, de 2008, numa operação chamada Aliança pelo Centro, aqui na capital, né, e que também retirava de maneira sistemática pertences de pessoas em situação de rua. Novos casos também aconteceram em 2012, aqui na Sé, também foram denunciados e originaram uma ação civil pública, inicialmente tocada pelo Ministério Público, e que depois foi assumida pela Defensoria Pública, que levou até o STF esse caso, mas infelizmente a gente não teve o êxito, né, de um dano moral coletivo em relação a essa retirada de pertences. Essa ação bem antiga já, mas a gente está até estudando levar também esse caso, né, para fora, né, para a Comissão Interamericana. A gente está tentando elaborar aí um estudo mais profundo para a viabilidade desse outro caso também ser levado, o que demonstra aí uma violação sistemática, né, do Estado brasileiro, que não só em 2004, né, mas continua sendo realizado até hoje, né. Eu também relembro que essa questão da violência policial, que é uma questão endêmica aqui no Estado de São Paulo e no Brasil todo, a gente teve aí dia 13 de agosto, uma data muito importante que marca, né, a chacina de Osasco, 5 anos da chacina de Osasco, que também vitimou uma série de pessoas aqui, né, no município próximo, e que a Defensoria pôde acompanhar, né, de perto essa investigação, e houve, né, a condenação dos policiais, que ainda está sob recurso, mas que a gente pretende ainda dar continuidade a esse acompanhamento, né, e dar apoio também aos familiares das vítimas, que, né, têm passado por muita dificuldade também. E essa violação da população em situação de rua, ela continua. A gente vê, né, recentemente também o caso da Jaceguai, ali do viaduto da Jaceguai, que o núcleo também entrou com uma ação de dano moral coletivo, né, essa ação foi procedente, ainda está sob recurso, né. A gente tem outros casos mais recentes também, casos de retirada de pertences de maneira ilegal, com violência também,
né, e que o Poder Judiciário tem dado indenizações baixas, mas a gente tem levado esses casos também para o Judiciário, né, até essa sexta-feira mesmo, uma colega me contatou e disse que teve um outro caso que a gente também conseguiu uma indenização, que ainda está sob recurso, mas que, né, demonstra que a gente precisa também continuar nessa luta de cobrar do poder público, cobrar do Judiciário uma resposta nesses casos, né, e que esses casos também sejam divulgados para que eles não se repitam, né, para que a gente consiga mudança também na postura tanto do município quanto do Estado em relação à população em situação de rua. E também dizer, né, que esses casos de violência, infelizmente, têm aportado de maneira muito mais frequente, mesmo na pandemia, né, então aqui no núcleo a gente tem recebido semanalmente 2, 3 casos, às vezes, de violência, e isso tem sido uma dificuldade muito grande, como a própria doutora Maico falou, né, tem uma dificuldade da vítima ter informação, né, da vítima também ter acesso ao que está sendo investigado, e tudo isso também é uma dificuldade muito grande, ainda maior para a população em situação de rua. A gente sabe muito bem que os programas de proteção que existem, Provita, PPCAM, que são um programa para adulto e para adolescente, são muito ainda, né, precários quando se trata em relação à população em situação de rua que não consegue muitas vezes, né, seguir todas aquelas restrições que o programa impõe. Né? E, infelizmente, também, não é só aqui na capital que isso acontece, faz 2 semanas mais ou menos que eu tive contato com os colegas de Osasco, que também receberam denúncias, né, de retirada de pertences de maneira abusiva, lá no município de Osasco. Eles têm feito reunião com a Guarda Civil e com a Secretaria de Assistência Social, também nesse município. Em São Sebastião também, né, a gente entrou em contato com uma defensora de lá, que também tem acompanhado outro caso bem absurdo de retirada de pertences e com muita violência também, e isso tem nos preocupado muito aqui, né, aqui no núcleo, que tem essa atribuição estadual, e não só apenas aqui na capital. Né? Mas, apesar de todas essas violências, essas violações, é importante a gente estar unido, né, e estar também articulado para que isso, né, não se repita, e de fato a gente é importante de criar uma agenda, né, para diversas frentes, não só em relação ao Poder Judiciário, mas também ao Legislativo, porque é importante também a gente pensar e aprovar, né, essa questão de zeladoria, que na verdade não deveria ser para a população em situação de rua. A gente não está falando de limpeza de coisas, a gente está falando de pessoas que estão numa situação precária e que devem ser tratadas como pessoas, e não como uma questão de zeladoria urbana, mas sim como uma questão, de fato, né, de atendimento social adequado para essas pessoas, que é um direito, né, assegurado a todo cidadão. E a gente tem também aqui, né, cobrado da Defensoria voltar ao atendimento presencial. A gente sabe como é difícil, né, esse atendimento não está presencial ainda. A gente até pretende, nos próximos dias, conversar com a pastoral, que tem dado muito apoio e tem sido essencial nesse momento, para a gente conseguir, pelo menos, fazer o atendimento itinerante, né, pelo núcleo, que é o que a gente consegue fazer enquanto núcleo de direitos humanos, para pensar em fluxos e como também retornar esse atendimento da Defensoria de maneira presencial, e que isso seja feito da maneira mais segura possível também, né, e a gente permanece à disposição para pensar em estratégias, né. Eu inicio meu mandato há 2 semanas, aqui no Núcleo de Direitos Humanos, como coordenador, junto com a defensora Fernanda Balera e a defensora Letícia Velar, e a gente pretende, né, nesses 2 anos agora, continuar dando atenção a essas questões e continuar também em diálogo, tanto com a pastoral, quanto, né, também com o Centro Gaspar Garcia e o próprio movimento estadual e nacional das pessoas em situação de rua. A gente fica aqui à disposição para esse diálogo. Obrigado. Obrigado, doutor Davi Quintanilha. Eu acho que Guarujá agora acaba, né, um representante da rua falar que participou da conferência no final do ano passado da Defensoria Pública do Estado, né, e eles fizeram propostas, né, da Defensoria itinerante para a população em situação de rua, que passou lá. Eu acho que o senhor vem trazendo um pouco isso, né, da ouvidoria, da Defensoria itinerante para a população em situação de rua. Então, acho que é uma das respostas que o senhor já dá, né, para um dos nossos participantes que está lá no Guarujá, que trouxe isso. Está surgindo as perguntas, eu acho que é importante, né, eu gostaria, nós estamos chegando ao final da nossa live, quase ao final ainda, temos mais alguns tempinhos, né, e a Kelson está perguntando qual a avaliação da DPU e da DPE sobre a possibilidade da federalização do caso, né, do massacre, né? Eu acho que aí vai o Davi
o doutor Antônio, mas para a doutora Maico e para o padre Júlio, porque é uma luta nossa de muitos anos pedindo a federalização do massacre, né? Quando a gente estava com os deputados, né, lá na Casa de Oração, né, padre Júlio? A Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, onde a Zulaí Cobra, eu me lembro muito da deputada Zulaí Cobra, né, padre Júlio? E a Zulaí Cobra lá, e a gente pedindo a federalização do massacre para os deputados, para o governo federal na época, como o padre Júlio muito coloca, doutor Tomás Basso. Nos emociona muito, né, porque eu participei, né, de todo esse processo, então conduzir essa live é importante, mas me dá muita emoção de estar, né, com o padre Júlio, com a doutora Maico, porque eu me lembro de todos os momentos. Teve um momento que nós conseguimos reunir na Praça da Sé, para quem não acompanhou, mais de 5.000 pessoas estavam na Praça da Sé, né, apoiando, né, as nossas ações da pastoral, ação, né, contra a violência da população de rua. E aí fica à disposição de vocês quatro de responder essa pergunta que foi nos feita. Começo com quem? Anderson, se eu puder falar alguma coisa? Por favor, doutor Antônio. A federalização, ela é um instituto relativamente novo, né? E das poucas vezes que foi provocado, os crimes normalmente eles não são federalizados, né? A nossa grande dificuldade, Anderson, tanto no âmbito federal quanto no estadual, é a mesma. Assim, passar o crime para a Justiça Federal, ele simplesmente não resolve esse problema. A Justiça Federal ela não parece ser mais sensível que a estadual, em momento algum. As duas são igualmente insensíveis. Mas, se é uma pauta do movimento, é algo que a gente pode tentar construir. Não é? Não acho que um pronunciamento da Comissão Interamericana reforçaria muito a chance de eventualmente ser federalizado esse crime. Friso aqui que eu não atuo na área criminal, eu sou um defensor que atua na área civil, não tenho expertise sobre o Instituto da Federalização, o Instituto de Deslocamento de Competência. Eu tenho uma leve noção, uma pequena noção do assunto, né? Eu sei, por exemplo, que os crimes lá de Goiás não foram federalizados, e a gente sabe muito bem que o Tribunal de Justiça de Goiânia, em termos de conservadorismo e de insensibilidade com a pauta da população em situação de rua, talvez seja ainda pior que a de São Paulo, se é que isso é possível, né? Mas é algo que pode sim ser construído. Assim. Talvez o doutor Davi e a doutora Michael elas possam dizer alguma coisa mais aprofundada. Se eu me lembro, Anderson, na época, nós tínhamos duas questões. Primeiro, o fato que realmente a investigação policial foi bem feita. Provas foram levantadas. Para federalizar o crime agora, elas aceitariam as provas que nós já temos. Mas, para ter uma outra conclusão, eu acho que a gente teria que achar novas provas para contradizer o que foi feito já pela Justiça Estadual. Isso eu não sei se seria possível ou não. Nessas alturas, eu acho que o melhor é o que o Antônio falou. Vamos deixar a Corte Interamericana dizer algo e aí a gente vê. Mas nós vamos ter que fazer um trabalho de levantar coisas para que isso acontece. Só para complementar, Anderson, acho que a nossa experiência com federalização também não é muito boa, assim, né? A gente está aí desde 2012 ou 13, se não me engano, no caso dos crimes de maio, né? A gente também mandou para a Comissão Interamericana, acredito que deva ser admitido ainda esse ano, ou começo do ano que vem, né? Os crimes de maio de 2006. E a gente tem aí, né, até hoje, a federalização, a representação que a gente fez para federalizar para a Procuradoria ainda não foi dada uma resposta, né? Já faz muitos anos que a gente tem tentado aí essa resposta, e isso por si só, a demora toda, né, desse caso, né, isso por si só já garante aí que a Corte e a Comissão possam se pronunciar, né, porque a gente está falando aí de muitos anos já que isso aconteceu e não tem uma resposta efetiva do Estado.
né? Então, eu não tenho muita esperança de que federalizando vai resolver alguma questão que, né, é mais imediata, né, que vai ter uma solução. Obrigado. Padre Júlio, suas considerações, o que o senhor queira falar para nós, por favor, fique à vontade. Então, a federalização, nesse momento, com esse governo genocida, também não sei se teria alguma validade. A irmã Marco lembra que nós fomos juntos, ela e eu, várias vezes à Polícia Federal, porque os... mandou um parabéns. Está dando para ouvir? Tá, Padre. A Polícia Federal é que fiscaliza os grupos particulares de segurança em São Paulo. E muitos deles não são fiscalizados. O irmão Marco lembra, nós fizemos até propostas de mudança legislativa nesse sentido. Então, as implicações do massacre de 2014 são muitas e são dramáticas. Mas eu queria aproveitar e dizer, quando estamos aí com a DPE, com a Defensoria Pública do Estado, que a gente lamenta muito que ainda não seja presencial o atendimento da Defensoria Pública do Estado em relação à população de rua. Nesse momento da pandemia, nos momentos mais agudos, eu queria ressaltar, embora eles sejam escondidos e negados por todos os grupos e movimentos e tudo mais, os franciscanos têm uma atuação imbatível, atendendo mais de 3.000 pessoas no Lago de São Francisco, o Cefras e o Chá do Padre. Mas parece que a maior parte dos nossos grupos nunca nem ouviram falar do Cefras. O Arsenal da Esperança, que fez o quarentena e conseguiu que nenhum morador de rua que ficou dos 900 lá dentro do Arsenal fossem infectados. A Missão Belém, que ficou com inúmeras pessoas, as mais doentes, as mais acamadas, as mais vulnerabilizadas, tanto na Praça da Sé, no 47, quanto na Doutor Clementino, 608. Alguns, infelizmente, morreram e acho que nem fazem parte desse número dos 32 que a prefeitura coloca. Mas a Missão Belém, a Fraternidade Emaús, que tem atendido a população de rua no Jardim Rincão, onde não chega ninguém e onde não deve estar nem nos mapas aí da Rede Rua. A Fraternidade Caminho, que atende junto com a Casa de Oração, mais de 500 pessoas diariamente alimentando essas pessoas e levando mais de 1.000 marmitex na Cracolândia da Luz, estando presente lá também em todos esses ataques que a Polícia Militar e a GCM fizeram na Cracolândia. E na paróquia onde estou, que também a maior parte desses grupos não sabe que existe, nós acolhemos diariamente, durante todo o tempo da pandemia, mais de 500 pessoas de rua para o lanche da manhã e para ajudar a aumentar a imunidade com máscaras, álcool em gel, junto com os consultórios de rua. Se a tragédia não foi maior junto da população de rua até agora, é mérito muito grande dos consultórios de rua, que fizeram uma ação preventiva imensa, estando na rua todos os dias. E agradecer ao Dr. Edson Aparecido, secretário municipal da Saúde, que dobrou a potência dos consultórios de rua, que atendem até às 10 horas da noite, que atendem sábado e domingo e diuturnamente estão atendendo a população de rua. Agora, eu sei que isso tudo não interessa para nada e para ninguém. É como se nós não tivéssemos feito nada. A pastoral de rua continua sendo sistematicamente atacada. Eu estou cansado de ser hostilizado quando a gente ajuda com tantas coisas, como lá na quadra dos bancários. Nós temos mandado 500 pães por dia para o lanche de lá. A Casa de Oração manda isso para lá, além de dezenas de quilos de arroz, de feijão, de macarrão, e também ajudando tantos voluntários que têm lá chegado. Mas tudo isso é ignorado, tudo isso não serve para nada. Serve para quem quer viajar, para quem quer ser assessor, não sei de quem, não sei de quem, não sei de quem. Então, desculpe, Anderson, aproveitar isso para dizer esse desabafo, mas tem hora que eu não quero reconhecimento, nem quero que a Rede de Rua ponha no filminho lá a pastoral de rua também, mas que as pessoas tenham consciência
que as pessoas saibam que me censuram, e muitas vezes, no Jornal Trecheiro, eu fui censurado por anos. Por anos, o Jornal Trecheiro não podia dizer meu nome. Não podia escrever meu nome no Jornal Trecheiro. Durante anos durou essa censura lá no Jornal Trecheiro. Era proibido escrever o nome do Padre Júlio lá e era proibido falar da pastoral de rua no Jornal Trecheiro. Eles mesmos, pois, confessaram isso para mim, que era assim mesmo que eles agiam. Então, isso cansa, porque na hora que querem as coisas da casa de oração, todo mundo vai lá pedir na casa de oração. Todo mundo quer usar a casa de oração. E depois nos ignoram e fingem que nós não existimos e não nos conhecem. Obrigado, Padre Júlio. Eu acho que esse desabafo do senhor é importante. Para nós encerrarmos, nós estamos recebendo várias mensagens de parabenizando, né, por essa live. Eu acho que essa live deu uma repercussão até do Rio Grande do Sul, aqui da Baixada Santista, de várias cidades, né, parabenizando a live, essa live que o movimento, junto com os parceiros, está fazendo. Eu queria, né, dizer que amanhã temos outra live às 15 horas, falando da higienização do Rapa, como a gente chama, né, Padre Júlio? Então, às 15 horas, nesse mesmo canal, nesse mesmo bate-boom, teremos uma live falando da higienização. Gostaria, para concluir, que cada um deixasse uma mensagem, né? Eu quero agradecer vocês por topar, eu que agradeço, né, em nome do movimento, em nome, né, dos parceiros, eu agradeço muito a vocês, Padre Júlio, doutora Maicon, doutor Antônio e doutor Davi, né, a importância dessa live, de começar com essa live tratando do massacre, né, tratando do que aconteceu para cessar, né? Essa semana nós vamos estar na Praça da Sé acampado, o Brasil inteiro vai estar acampado, né, América Latina e Brasil, acho que essa é a importância, né, de tratarmos o dia, a Semana Nacional de Luta da População de Rua. Doutora Maicon, Padre Júlio, doutor Antônio, né, e doutor Davi, se puderem deixar uma mensagem rápida, porque a gente já está encerrando nossa live, por favor. Padre Júlio, depois doutora Maicon, depois Antônio e Davi. A luta continua, estejamos sempre juntos, apesar das diversidades, às vezes até dos próprios amigos, mas estamos juntos, porque os nossos principais amigos são os moradores de rua nessa luta pela vida. Doutora Maicon? Eu só quero ler uma poesia escrita por Elizabeth, que muitos conhecem como a nossa poetisa da rua, que, falando da vida, escreveu: a vida segue, feliz de quem com ela segue. A vida segue seu rumo, lamento, porém é assim. Procure achar seu prumo, segue com ela, será mais feliz assim. Eu acho importante ter a Elizabeth e as mulheres da rua junto conosco hoje. É a Maria Baixinha. É verdade, Maria Baixinha. Doutor Antônio? Eu agradeço também a oportunidade, Anderson. Queria deixar registrado a coragem do Padre Júlio e também da doutora Juliana, que durante a pandemia continuaram a atender e receber as pessoas, pessoas que estão certamente em situações que facilita o contágio, mesmo assim eles não encerraram as atividades deles, e também chamar a atenção aqui que está em processo de consulta pública uma minuta de resolução do CNDH sobre os direitos da população em situação de rua. Bastante interessante que as pessoas conheçam essas minutas e tenham até a oportunidade de fazer sugestões, que tem processo de consulta pública. Seria bastante legal se fossem no site do CNDH, do Conselho Nacional de Direitos Humanos, e dessem opiniões nessa consulta pública. Ok, obrigado, doutor Antônio, pela presença. Doutor Davi Quintanilha. Quero agradecer, Anderson, e todos e todas, pelo convite, pela oportunidade. E a gente segue, então, nesse diálogo, né, e construção dessa agenda. Então, depois a gente pode marcar outras conversas mais específicas, né, para pensar aí em propostas, né, de incidência, para a gente pensar em como juntos podemos superar essas adversidades aí. Obrigado. Obrigado, doutor Davi. Só não esquecendo que começamos hoje a primeira live, vamos até quarta-feira com várias lives, mas não esquecer que a partir de segunda-feira, às 15 horas, estaremos acampando na Praça da Sé,
né? Com barracas, com atividades, com consultório na rua, trazendo atividades do que é o Covid, como é que está a população de rua, isso que o Padre Júnior colocou. Vacinação do HN1 também para a população em situação de rua. Os agentes da rua estão vacinando a população em situação de rua por causa da gripe, não por causa do coronavírus, a gripe, porque a gripe mata, gente. O frio mata a população de rua pelas doenças, tá bom? Então, essa semana do dia de luta da população de rua, entre a vida e a morte, lutar é mais forte. Obrigado a todos e a todas e um bom sábado e domingo para nós. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, obrigado.